A pré-história é o período que compreende antes da história começar a ser escrita. Por isso, nós dizemos que a pré-história ela vai até o surgimento da escrita. Quando surge a escrita, que começa-se a registrar a história, começa o período chamado Antiguidade. A Antiguidade ela vai começar por volta, atualmente nas descobertas arqueológicas que nós temos da história, nós vamos considerá-la como tendo começado entre o século VIII, século VI a.C. Mas as descobertas arqueológicas sempre estão mudando. Novos fatos são descobertos todo ano. E desta forma, pode ser que daqui a alguns anos, após essa gravação, novas descobertas transformem todo esse conhecimento que nós temos hoje. Nós consideramos a Idade Antiga como acontecendo entre os séculos VIII, VI a.C. e se estendendo até o século IV, V depois de Cristo. A Antiguidade Clássica ela é um período um pouco mais preciso nessa história. Nós acreditamos, nesse momento, que ela ocorreu entre os períodos do século VI até o século IV, podendo se estender ali um pouco mais, nós podemos ter uma concepção um pouco mais ampla disso, conforme novas descobertas científicas vão sendo feitas. Mas como nós vamos saber um pouco mais sobre isso? É importante nós lembrarmos que quando nós falamos de Antiguidade Clássica, arte clássica, nós estamos falando mais especificamente de Roma e Grécia. Esses dois conceitos também são um pouco gerais para o que eles realmente estão se referindo, porque Grécia, quando nós falamos de Grécia, nós estamos colocando de uma forma geral algo que era muito mais amplo do que isso. O que nós chamamos de Grécia, nessa concepção de história da arte, nós estamos falando de vários povos, muitos rivais até mesmo. Então, nem sempre considerados como gregos, mas nós consideramos como Grécia por uma questão de história, de junção que foi se acostumando, mas o termo merece muito mais estudo, muito mais dedicação para sabermos que esses povos muitas vezes não eram gregos exatamente e ainda eram rivais. Roma igualzinho. Nós não estamos falando da cidade de Roma, estamos falando do Império Romano. E o Império Romano, ele abrangia muitos povos e que não necessariamente gostavam de que Roma estivesse dominando o seu território. Aliás, muitos realmente não gostavam. Essa questão, portanto, falar Roma, nós estamos generalizando algo que era muito maior do que esse conceito que nós temos. Os povos conquistados, muitos não queriam Roma ali, não estavam satisfeitos. Algumas pessoas estavam satisfeitas porque o seu território recebia alguns benefícios por fazerem parte do Império Romano, mas esses benefícios eram algumas pessoas que achavam isso benefício, outras não achavam benefício. As sociedades, elas são compostas por muitos tipos diferentes de pessoas, culturas, formas de conduzir a sociedade, linhas de pensamento. Portanto, o domínio romano, essas conquistas romanas, não eram tão poéticas como muitas pessoas imaginam. Nós estamos falando de um povo que invadia territórios para conquistar. Portanto, não podemos imaginar que o Império Romano era essa maravilha, essa beleza toda. Nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de pessoas que morriam. Portanto, é muito importante nós analisarmos dentro da história e da história da arte que as coisas são um pouco mais amplas do que nós imaginamos. Por isso, o estudo, a compreensão sobre as sociedades, sobre a antropologia dos povos é importante. Ao falarmos de Antiguidade Clássica, um erro muito comum que nós cometemos é acharmos que o mundo inteiro praticava aquele tipo de arte. Na verdade, ao falarmos desses territórios que, de forma geral, nós chamamos de Grécia e Roma, nós não estamos falando que todos na Grécia, todos em Roma, e mais especificamente nessa grande Roma, essa grande Grécia, como acaba se considerando que era, exerciam essa forma de arte, seja ela a escultura, a pintura, a música, a literatura, a filosofia e até mesmo a arquitetura. Muitos não pintavam, nem esculpiam, nem construíam dentro dessa estrutura, dessa ideia da Antiguidade Clássica que nós temos hoje tão determinada. Lembrando também que povos em territórios como hoje nós conhecemos a China, Índia ou as Américas, povos já habitavam essas regiões. O tipo de arte, no mesmo período que a Antiguidade Clássica grega e romana tinha essa estética, não era a estética
que existia nos povos da América, nem na China, nem na Índia, em outros lugares do mundo. Portanto, nós temos que compreender que quando falamos de antiguidade clássica, nos referimos a um território, a uma cultura, a uma sociedade que também era muito ampla e envolvia muitos povos. Nós não estamos falando que todo mundo fazia dessa mesma forma. Temos que lembrar também que os artistas, eles são livres. Os artesãos, as pessoas são livres para criar. Portanto, alguns faziam um tipo de arte, outros faziam outro tipo de arte. Isto é que é importante nós termos em mente ao falarmos desse período. Mas qual que é a arte exatamente considerada como antiguidade clássica? Ela é belíssima, depende da estética, pois o belo em uma sociedade não é exatamente o belo para outra sociedade. Existem sociedades onde o bonito é uma mulher com um pescoço longo, com aqueles anéis de metal, como nós temos uma sociedade que as mulheres são consideradas bonitas por terem aquele pescoço alongado, por anéis de metal que elas vão colocando ao longo dos anos e vai esticando o pescoço. Uma outra sociedade pode não achar bonito o que aquela sociedade acredita como bonito. A mesma coisa tatuagens. Em uma sociedade, as pessoas terem o rosto tatuado é considerado bonito. Em outra sociedade, eles já não consideram isso bonito. Em uma sociedade, vão considerar o cabelo de uma forma bonito, na outra não vão. E quando nós falamos de sociedade achar bonito, também é uma coisa geral demais. Pois as pessoas de uma sociedade não são exatamente iguais entre elas. As pessoas são diferentes, têm gostos diferentes. O ideal estético, quando nós falamos da história da arte e falamos do estilo da arte clássica, nós estamos falando de um grupo de artistas, um grupo de pessoas, incluindo arquitetos, filósofos, que buscavam o máximo do ideal de perfeição estética que existia para o seu período, para a sua sociedade. Antes desse período, as esculturas não eram tão perfeitas. Vamos falar um pouco de escultura. Elas não tinham essa perfeição que eles atribuíam como perfeição. Eram esculturas mais livres, as formas humanas não eram tão detalhadas, parecendo tanto com o corpo humano. Eles estudaram tanto, se dedicaram tanto, se aprimoraram tanto para chegar ao máximo da perfeição parecendo com o corpo humano, que eles começaram a ampliar essa estética, esse conhecimento, para um período, um momento muito específico da vida de uma pessoa, por exemplo. Quando essa pessoa, ao se exercitar muito, a musculatura dela chega no ponto que eles consideravam perfeito. Nós sabemos que o corpo humano, com o passar dos anos, ele vai mudando. Por mais que uma pessoa tenha feito exercícios físicos, seja um atleta, com o passar do tempo, o músculo não é mais aquele mesmo músculo, o corpo não tem mais aquela firmeza, aquela postura, o corpo vai envelhecendo, o corpo vai mudando. Mas nessa busca da perfeição estética, de registrar o ápice do momento que é considerado para aquela sociedade, para aquele grupo, o máximo da perfeição estética, chega-se a um retrato da musculatura, da forma do corpo, o formato das pernas, a postura deste homem, desta mulher, no apogeu do que eles consideram o apogeu da vida. Portanto, quanto mais exercícios, quanto mais o corpo estiver definido, trabalhado, quanto mais essa beleza estética do apogeu da sua vida estiver ali retratado, para eles é o ideal. Isso vai se estender para o conceito dos deuses. Sabemos que em muitas sociedades os deuses nem forma humana possuem e não possuem nem forma. Esses deuses, eles são muitas vezes uma inteligência. Existe até o conceito do Deus único, por exemplo, como sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esse conceito da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, faz com que esse conceito do Deus único seja um Deus de uma inteligência. Ele é uma causa de tudo, mas não tem uma forma específica. Já nas sociedades grega e romana, esse grande grupo que nós consideramos Grécia e Roma, se consideravam vários deuses, não apenas um Deus único. E ainda assim, esses vários deuses têm cada um uma característica muito específica. Corpo diferente, usam roupas diferentes, têm instrumentos, armas diferentes. Mas todos atingem o máximo da perfeição da forma para atingir aquela vida.
Portanto, a musculatura não é desenvolvida ao extremo, estourando os músculos. Não é isso o ponto deles. O ponto deles é, por exemplo, um deus da guerra, que por ser esse deus da guerra, ele se exercita bastante, ele está sempre em movimento. Como o músculo chega no seu apogeu de ser o deus da guerra, se exercitando, lutando, treinando? Qual que é a idade aproximada e essa perfeição da forma? Aí então nós temos um artista que retrata esse deus, ou mesmo um soldado, um guerreiro, um homem comum da sociedade, uma mulher da sociedade. Esse conceito chega no ponto máximo. Nós teremos também muitas esculturas onde os personagens vestidos, nem todos estão sem roupa, alguns estão vestidos, e a perfeição da forma que parece mesmo um tecido, apesar de ser esculpido em pedra. Muitas esculturas dessas feitas em pedra, elas têm uma perfeição tão grande que ficamos impressionados que aquilo não é um tecido, mas sim uma pedra representando um tecido. Essa perfeição da forma, esse estudo tão grande, ele vai além da escultura. Ele entrou no pensamento filosófico. A filosofia grega, ela foi de tal forma importante que até hoje esses estudos filosóficos são fundamentais para compreendermos o ser humano, as sociedades, a forma do ser humano pensar, agir, até mesmo como ele interpreta as coisas no seu cotidiano, no seu dia a dia. A filosofia grega, ela tem um papel fundamental na nossa sociedade até hoje. E isso vem da antiguidade clássica, da arte clássica. Esse ideal de perfeição do raciocínio, do pensamento, da análise, também se estendeu para a arquitetura. A busca pela perfeição, o estudo foi tão bem elaborado, tão estudado, que prédios construídos nessa época, milênios depois, ainda estão de pé. Alguns estão em ruínas e outros estão quase que preservados, bastando fazer uma reforma e colocar um telhado. Se fizer uma reforma e colocar um telhado, o prédio está praticamente novo. Outros estão apenas as ruínas. Mas temos que lembrar que quando nós falamos de ruínas da antiguidade clássica, muitas pessoas acreditam que esses prédios caíram sozinhos, muitos. E isso não é uma realidade. Nós temos regiões onde o que ficou dessas construções destruído por muitas pessoas que usavam esses restos desses prédios para novas construções. Portanto, nós quando vemos uma ruína e faltam tantas partes do prédio, não quer dizer que desapareceu simplesmente. Muitas pessoas, grupos inteiros, retiraram pedaços dessas construções para construir outros prédios com eles. Muitas obras foram transformadas para virarem outras. O material estava ali, eles não davam muito valor àquilo, queriam uma nova coisa e construíam outra a partir daquela. Por isso, muitas ruínas estão em pior estado do que deveriam estar, o que quer dizer que elas teriam sim se preservado com o tempo, se muitos não tivessem utilizado tantas partes dela, desmembrando toda a construção para virarem outras construções. Esse ideal de perfeição que nós vemos numa matemática tão precisa, que esses prédios, muitos ainda estão de pé, apesar de terem passado por terremotos e tantas coisas ao longo da história, faz com que o período da Antiguidade Clássica seja um período marcado pela busca de atingir a perfeição das formas em uma estética de beleza que aquela sociedade considerava como ideal de beleza, e também a busca pela perfeição no raciocínio, no pensamento, na análise e na construção. Essa busca por atingir o máximo que se consegue, por estudar ao máximo o raciocínio, fez com que a filosofia grega atingisse um ponto tão grande de análise e reflexão que até mesmo para ministrarmos aulas, hoje, não sei como será com o passar dos anos, mas os cursos como de pedagogia que formam professores hoje, cursos como de pedagogia estudam muito a filosofia grega. Estudar a filosofia, ela é fundamental na nossa sociedade atual, principalmente a ocidental. Quando nós falamos dessa antiguidade clássica, nós estamos falando do Ocidente, mais especificamente nesse grande grupo que nós chamamos Grécia e grande grupo que chamamos Roma. Mas lembrando que China, Índia e outras partes do mundo também tinham estudos desenvolvidos, estudos muito elaborados.
não quer dizer que o máximo da perfeição para as sociedades foi atingido somente por esses povos. O máximo da perfeição, o máximo do estudo para o período é dentro daquilo que se considerava o máximo naquela sociedade. Uma outra sociedade pode se considerar o máximo, uma busca maior, outro ponto. Portanto, nós não podemos colocar o mundo inteiro dentro de um único padrão, uma única proposta, um único ideal. Ao falarmos das esculturas, que nós dizemos que elas atingiram esta perfeição estética, nós estamos falando então dessa busca por atingir um momento onde represente o que se considerava o máximo. A escrita, a literatura também passou por isso. Quando nós falamos da construção da literatura, nós temos muitos relatos acerca das aventuras que grandes heróis da antiguidade viveram. O como os deuses interagiam com esses grandes heróis. E a busca pela perfeição de retratar essas histórias fez com que a literatura se tornasse tão bela e fascinante até hoje para muitas pessoas. Quando nós lemos a literatura da antiguidade clássica, os grandes épicos da literatura desse período, ficamos encantados, porque a perfeição na narração, na construção do texto, deu origem a uma gramática até hoje utilizada. É possível nós construirmos um idioma tão forte, tão consolidado, moderno, a partir de todo o estudo feito por essas grandes sociedades muito amplas, composta por muitos povos, que é o período que nós chamamos de Antiguidade Clássica, a Idade Antiga. Essa construção de gramática, de história, de literatura, fez com que as palavras fossem se juntando e elas fossem formando uma história. É uma busca tão grande pela perfeição de se expressar, é uma busca tão grande pela capacidade de refletir sobre um fato, que não se trata apenas de dizer que um grande herói grego atravessou os mares, teve deuses apoiando, deuses contra, e toda uma história surge para que esse herói atinja o seu objetivo, o que ele buscava. Mas para explicar toda essa complexidade do raciocínio, um idioma foi construído. A grande beleza da literatura da Antiguidade Clássica é justamente essa perfeição que deu origem a muitos idiomas que nós conhecemos hoje, a muitas línguas que nós conhecemos. Surgiram formas de se falar e de se escrever que pudesse transmitir o pensamento. Nós sabemos que em muitas sociedades a forma de se falar algo não é a mesma. Nós temos povos onde uma única palavra representa muitas coisas. Isto não quer dizer que essa língua seja simples. Pelo contrário, ela pode ser extremamente complexa, porque uma única palavra ela pode dar origem a muitos sentimentos e pensamentos, e a sua forma de expressar vai precisar de outras palavras tão ricamente construídas quanto essa primeira, para que ao se juntarem transmitam exatamente o pensamento daquele que está se expressando. Dentro da Antiguidade Clássica, nós temos uma riqueza tão grande de construção de muitas palavras, porque é característico deste povo, é característico desses muitos povos. Essa forma de muitos tipos diferentes de palavras se ligarem, se unirem, compondo frases, subfrases, uma estrutura completa de raciocínio, até mesmo a poesia e o teatro. Na Antiguidade Clássica, na arte clássica antiga, nós temos um teatro onde os personagens ali no palco vão se expressar com palavras, com diálogos, com reflexões até hoje importantes para que nós possamos compreender o ser humano. Essa reflexão sobre o ser humano, sobre a forma que o ser humano vive, age, como ele entende o mundo que o cerca, nesse período foi tão bem feita, tão bem trabalhada, que nós até hoje estudamos nas universidades o que foi essa construção do entendimento acerca do ser humano. Por isso, nós dizemos que a Antiguidade Clássica é o período onde se busca a perfeição, o máximo da estética, o máximo possível para se conseguir atingir o seu objetivo do ideal de perfeição,
para essas sociedades, mas também é o período onde se busca conhecer o ser humano. É o período onde não apenas o ser humano é o centro do raciocínio, como algumas pessoas dizem, nossa, o ser humano estava no centro do raciocínio. Na verdade, o ser humano era o padrão que se tinha para dali partir para um raciocínio. Alguns entendem como sendo o homem naquele período era considerado a medida de tudo. Ele não era a medida de tudo. O homem era o padrão inicial para dele se partir para um raciocínio de algo que não se compreendia. Se eles não compreendiam, por exemplo, exatamente a noção dos deuses, eles partiam de uma concepção humana dos deuses para dela extrair todo um raciocínio e tentar compreender como esses deuses estavam agindo. Por isso, dentro das muitas lendas, das muitas mitologias, os deuses desse período têm características tão humanas. Raiva, fúria, ciúme, amor. São sentimentos muito humanos, mas são sentimentos também divinos quando nós vamos entender que o divino para essas sociedades era esse misto com os sentimentos que os homens têm, que os seres humanos têm. Quando nós falamos das esculturas, das pinturas, da literatura, da música, tudo busca uma estética. E essa estética é o que era considerado para essa sociedade ocidental, dessa grande Grécia, desta grande Roma, como ideal de perfeição.